É um treinador que está em ascensão, né? O Atlético foi buscar o treinador campeão argentino. Para mim, continuo dizendo, acho que é uma aposta, mas é uma aposta que tem muitas chances para dar certo, porque não é um treinador que você pegou em qualquer lugar que estava escanteado, está começando a carreira. Não, é um treinador que tem um currículo, que tem uma trajetória importante na Argentina, a ponto de ter essa comoção toda. Agora, resta a gente saber por que eu falo que é aposta. Porque ele vai ter que chegar aqui e vai ter que colocar a metodologia dele para encaixar com o grupo do Atlético, né? E a gente sabe que o jeito dele jogar é bem diferente do que o elenco do Atlético está acostumado a jogar. Eu até quero ver jogando desse jeito, porque eu cansei de ver o Atlético ter muita posse de bola improdutiva. O Atlético não é ficar naquela coisa de rodar jogo e não ser o objetivo. E ele tem um perfil totalmente diferente disso. Até vi ontem uma entrevista do Renier falando sobre isso. O nosso time tem a característica de ter mais posse de bola, de trabalhar mais, o que não é a característica do novo treinador do Atlético. Então, acho que ele vai ter que ter um tempo para poder fazer a adaptação desses jogadores a esse novo processo. É um treinador que tem uma preocupação muito mais defensiva e o Atlético tem realmente pontos falhos na sua parte defensiva. Então, pode ser que encaixe aí, né, com uma melhor produtividade do Atlético. O torcedor do Atlético vai ter que ter paciência para esse processo de transição. O Atlético ainda não anunciou, mas você está falando como se ele fosse treinador? Ele joga hoje às 5h45, né, o jogo de despedida dele na Argentina. Lá já foi anunciado, ele não vai ficar, vai dar uma entrevista depois do jogo falando que vai vir para o Atlético. O Atlético, claro, não vai comunicar a chegada de um treinador sem antes ele se desligar do outro. Isso é outra questão até de ética, moral e tudo mais, né? Mas ele é o novo treinador do Atlético. Então, já falei hoje na minha live de 6h30 da manhã, que eu tenho certeza que ninguém daqui assiste, porque ninguém acorda, só o Thiago por causa da filha, porque ele acorda por causa da filha. Eu acordo antes dela. Né? Mas 4h30 da manhã. Eu disse, cara, definição do Atlético, ok, tenho o meu apoio, vou apoiar, vou desejar boa sorte, espero que a torcida também apoie. Não é o que você queria? Cara, mas agora é ele, tem que ter apoio e tem que ter paciência. Mas o Atlético não pode ter paciência. Breno, transição, cara. Breno, mas você não entende que a vinda do Eduardo Domingues é mais consolidada pelo currículo que ele tem, pelo trabalho que ele fez, por tudo que ele apresentou nas últimas 4 temporadas à frente do Estudiantes, conquistando 5 títulos, o trabalho que ele fez no Colón também, mais consolidado do que foi a chegada do Milito, a chegada do Turco. Ok, mas todos esses para mim também foram apostas. Também foram apostas para mim do mesmo jeito. Vamos lá. Que não seria aposta? Não muda para mim esse. Porque essa questão do o que é ser uma aposta e que é algo consolidado, ele é muito pessoal. Sim. Ele é muito pessoal. Por isso eu falei, é minha aposta. Eu acho que é aposta. Porque a gente pode pegar vários treinadores que pisaram aqui a primeira vez, que também foram tratados como aposta. A consolidação é pelo trabalho bem feito. Hoje... Abel Ferreira foi uma aposta no Palmeiras, isso, foi. Hoje, olhando de longe, eu acho o trabalho do Milito foi bom. Mas para muitos torcedores do Atlético, eles viram as costas para o trabalho do Milito. O Milito, com todas as dificuldades que ele teve pelo período junho, julho e agosto, que o Atlético foi dissolvendo em lesões, em convocações, desfalques atrás de desfalques, o Atlético sem dinheiro, e o Milito conseguiu levar esse time para uma final de Copa do Brasil e para uma final de Libertadores. Correu o risco de abaixamento, mas tudo por causa de um contexto, de tudo que aconteceu. Mas o trabalho dele foi bom. Como que o Turco sai daqui? O Turco sai daqui com o Atlético... Eu tô voltando no tempo só pra gente falar, eu não tô falando que eu não tô passando pano para nenhum dos treinadores, eu tô colocando contextos. Eu tô colocando contextos. Você estava no jogo, foi contra o Cuiabá. Jogo contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. O Atlético sofre um empate aos 53 do segundo tempo. E o Turco é mandado embora na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas sabe por que o Turco é mandado embora na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro? Por causa do que o Atlético fez em 21. Não, mas foi na 3ª? Não, em terceiro lugar, desculpa. Em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, porque o que o time fez em 21. Exato. Ser objetivo, ser correto, entender qual é o propósito dele, qual é o estudo que ele faz sobre o elenco, para a gente começar a fazer os questionamentos com o trabalho sendo feito. Diga, Thiagão. Eu acho que você está passando pano pro Domingues, que você disse, não estou passando para ninguém.
Mas eu tô com você. Eu vou passar Então, pano pra pro ele também. Domingues, Ei, mas irmão, sabe por que eu passo pano mas pra eu ele? tô Pra concordando contratação? contigo. A contratação do Atlético é grande. É, A Claro contratação que é Não, grande. você trata como uma aposta. Não, não. Não, peraí. Então, eu tô falando é que uma contratação você grande. tá errado. Você Escuta o que eu tá falei. errado como uma Eu aposta. acho que ele é uma aposta, mas é uma aposta que está em ascensão na Argentina. Então, ou é uma aposta não, grande. já é realidade. Não tem como uma aposta ser grande. Ô, Breno, Se a aposta não é Aposta grande, que irmão. pode ter então, a grande chance de ser, mas para mim é uma aposta não é aposta. grande. Breno, Pra vamos mim é lá, uma aposta. só pra gente entender. Então ele não é grande. Eu ia concordar contigo, tá vendo? pra mim é Ele, uma só te aposta. provoquei. ele é o um plot nome twist. grande na Argentina Consolidado, hoje, claro. consolidado, que vem de títulos conquistados. Eu estou falando no plural. Nos últimos 4 anos são 5 canecos levantados. Não, e outra coisa. E Cinco. tem um ponto aí, cara. Inclusive em clube que não é grande. O Colón, ele fez uma. Ele conquistou até no Colón. Cara, esse camarada é o atual campeão argentino. Ele tem, no futebol argentino, uma história que já é Consolidada. Por mais que ele seja jovem, tenha 47 anos. Eu já falei aqui, não era o meu predileto, tá? O cara que eu gostaria que o Atlético anunciasse era o Pedro Martins. Por pura preferência pessoal e por eu achar que é um pouco mais experiente e rodado do que ele. Mas é um cara que, por mais que ele seja uma realidade muito grande no futebol argentino, ele só treinou lá na Argentina mesmo, né? Só. Não, ele treinou Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. Ele treinou no Nacional Há do muito Uruguai. tempo. Então, um cara que tem uma curta experiência internacional, será a segunda experiência internacional dele. Eu quero vê-lo aqui. Sim. Eu quero vê-lo com mais frequência aqui no Brasil. Porque eu acho que a gente vai ter uma opinião um pouco mais consolidada. Mas hoje, eu acho que é uma boa contratação do Atlético. É boa O contratação. Atlético faz uma grande contratação. O Atlético contrata o atual campeão argentino, gente. Assim, pode dar certo? Pode. Exatamente, pode dar errado? Thiago. Pode. Isso. Mas o Atlético contrata o Porque atual campeão não argentino. é acho que matemática exata. Não é matemática exata. Mas o Atlético fez Eu sim acho- uma grande contratação. A Valor. chance- se a gente considerar que só deu certo o campeão, a chance de dar errado é até maior do que dar certo. Porque a gente olha para esse elenco do Atlético, o Atlético tem condições de ganhar quais títulos? Para mim é a Copa Sul-Americana. E a Copa do Brasil eu acho difícil, mas é umas Copas. O passado tá? foi Corinthians e Vasco Beleza. na final, cara. Verdade, o Vasco foi para a final e o Vasco é um time muito ruim, o Corinthians também era um time ruim. Então nós vamos pegando assim, o Atlético tem maior chance de ganhar nas Copas. Cara, pode dar errado? Pode dar errado. É óbvio que pode dar errado. Mas o Atlético faz uma contratação interessante. Eu preciso ouvi-lo e daqui a pouco eu quero lançar, o Valu vai falar, eu vou dar uma faturadinha, daqui a pouco eu quero perguntar a você. Bom, diante de tudo isso, temos alguma nova informação, a necessidade de que o Atlético traga zagueiro e volante? Sim. Vai esperar ele chegar para ele indicar, enfim, daqui a pouco a gente fala disso, mas eu queria ouvir. Boa tarde, HG, a todos no estúdio, a quem nos assiste. É curioso, às vezes, como é que a questão da expectativa, ela, dependendo do momento, ela vai para um lado e para o outro, né? Eu achei algumas expectativas muito exageradas quando chegou o Jorge Sampaoli no ano passado. O Atlético vivia um momento ruim, um trabalho que inexistia do Cuca. O Atlético estava em meio a uma decisão de Copa do Brasil com o Cruzeiro, onde havia perdido o primeiro jogo por 2-0. Eu acho que houve um exagero de algumas partes. O Sampaoli vai conseguir mudar, o segundo jogo já não vai ser a mesma coisa e nem a continuidade da temporada do Atlético. Para um técnico que a gente tinha que olhar com binóculo para trás, o último bom trabalho dele. O Eduardo vai ser campeão no Atlético porque foi campeão na Argentina? Não é isso que eu estou dizendo. Agora, é um técnico que foi campeão outro dia. Ele está com a competitividade e com a vontade de continuar escrevendo a sua história, correndo nas veias neste momento. Então, ele tem muitos argumentos, está fazendo uma decisão importante na carreira de sair da zona de conforto, porque para ele seria bem confortável ficar no Estudiantes, né? Até 2027. A barriga do torcedor do Estudiantes está cheia. E lá não tem campeonato regional de La Plata não, viu, pessoal? Pra gente falar que no currículo dele ele ganhou regional. O futebol argentino não tem torneio regional. Então, assim, todo técnico é aposta, ponto. Desde os que têm mais currículo até aqueles que são menos vencedores. A gente viu um Cuca retornar para o Atlético em menos de um ano, em 2022, e ir mal. A gente viu um Cuca voltar novamente no ano passado e fazer, para mim, o que foi o pior trabalho. Então, aposta é sempre porque não há uma... Assim como acontece com os jogadores também. Agora, a qualidade do treinador, no caso, ou do jogador, no caso, estamos tratando do treinador, eu acho que fala muito os trabalhos. Então, assim, eu estou vendo, pelo menos na minha bolha, HG,
não vou dizer um desânimo, talvez uma desconfiança, mas é tudo de acordo com o momento, né? Achei muito exagerada na oportunidade a projeção de alguns com relação ao Sampaoli, e acho exagerada também essa projeção de ser um técnico. A gente está falando de um técnico que venceu e venceu há pouco. Alguém pode achar que o campeonato argentino é uma porcaria. Tá tudo bem o que você acha a respeito do futebol argentino, mas assim, até pegando com relação ao Cuca, ao próprio Milito, a questão do Turco, e até, digo mais, do Cuca e do Filipão, quando chegaram aqui, esse cara ele foi campeão mais recentemente do que quando esses caras chegaram aqui. Isso não torna ele já, para explicar tudo agora e dar um laço final, que ele vai ser campeão no Atlético e que ele é melhor do que o Filipão e o Cuca. Não é disso que eu estou falando. Ele hoje é mais falado na Argentina do que o Marcelo Gallardo, que é um dos melhores técnicos da América do Sul ao longo de toda a história. Ele não é melhor do que o Gallardo por isso, mas ele está em evidência. Então é uma contratação grande para fechar, né? O Estudiantes é um dos grandes da Argentina. O Atlético vai lá e faz esse movimento que, para mim, é bem interessante, HG.